Boa tarde, eu sou Joel Martins, professor de língua portuguesa, e nós hoje vamos falar um pouco sobre emprego do verbo haver e do verbo existir. Para começar, cabe dizer que o verbo haver é um verbo impessoal, ele não tem pessoa, então ele não vai variar. Quando ele puder ser substituído pelo verbo existir. Tá? Então, explicando melhor. O haver, quando for empregado com o verbo existir, com o sentido de existir, o verbo haver, quando empregado com o mesmo sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural, ele será sempre empregado no singular. Exemplo, há muitas pessoas preocupadas com relação ao futuro. Se eu substituir o verbo haver pelo verbo existir, nós vamos ter que existem muitas pessoas preocupadas com relação ao futuro. Numa outra frase, há muitos trabalhadores desempregados. Se eu for substituir pelo verbo existir, vamos ter que existem muitos trabalhadores desempregados. Então, e uma outra coisa que é preciso observar também, no singular, vai estar o verbo haver. Haver com o sentido de existir fica na terceira pessoa do singular. Eu, tu, és, ele ou ela há. Quando o verbo haver tem o mesmo sentido de existir, ele é impessoal, ele fica na terceira pessoa do singular. Mas, contrariamente a isso, se o verbo for existir, ele tem de concordar com o termo com o qual ele se relaciona. Então, não vai caber dizer que existem trabalhadores preocupados. Existem trabalhadores preocupados. Não vai caber dizer que existem muitas pessoas preocupadas. Existem muitas pessoas preocupadas. Não vai caber dizer que existem muitos jovens atentos ao que acontece. Terá que se dizer com acerto que existem muitos jovens atentos ao que acontece. Porque se eu quiser colocar o verbo no singular, é a marca da impessoalidade do verbo haver, quando tem o mesmo sentido de existir. Então, há muitos jovens, há trabalhadores, há pessoas, acento no ar. Verbo haver com o sentido de existir. De outro modo, se eu opto por empregar o verbo existir, aí sim o verbo existir vai concordar com o termo com o qual ele se relaciona. Existem jovens atentos à realidade, existem trabalhadores preocupados, existem muitas coisas a serem feitas. Então, vamos aqui para os exemplos dados no quadrinho aqui. Haver e existir. Há muitos problemas a serem resolvidos, ponto. Existem muitos problemas a serem resolvidos. Houve muitas histórias a se contar. Existiram muitas histórias a se contar. Haverá sempre esperanças com relação ao futuro. Existirão sempre esperanças com relação ao futuro, quanto ao futuro. Então, fique claro, registre-se, grave-se que, se eu emprego o verbo haver com o mesmo sentido de existir, este verbo ficará sempre no singular. Agora, se eu opto por empregar o verbo existir, o verbo vai ter de concordar com o termo com o qual ele se relaciona. Há muitos problemas a serem resolvidos. Existem muitos problemas a serem resolvidos. Houve muitas histórias a se contar. Existiram muitas
histórias a se contar. Haverá sempre esperanças quanto ao futuro. Existirão sempre esperanças com relação quanto ao futuro. Então, é isso. Espero ter contribuído para que você lembre como se empregar corretamente o verbo haver e o verbo existir. Lembrando sempre que quando o verbo haver tem o mesmo sentido de existir, ele fica na terceira pessoa do singular. Ele é impessoal. Mas se eu opto por empregar o verbo haver, melhor, o verbo existir, aí sim ele concordará com o termo com o qual ele se relaciona. Ok, boa tarde, até a próxima.